Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui à leitura no Evangelho de João. Hoje nós estamos aqui no capítulo de número 5, tá? Se você olhar aqui para o tópico, para o título desse texto, você vai ver que o objetivo, então, é falar sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Essa aqui é aquela famosa passagem, o relato da cura de Jesus no tanque de Betesda. Tá bom? Não sei se você vai se lembrar da história. Jesus agora, ele está na Galileia, tá? Se você não se lembra, é sinal que você não viu o último vídeo que eu gravei. Então, se você olhar cronologicamente, ele está na Galileia, tá bom? E aí, o texto começa dizendo que algum tempo depois. Então, João não especifica o tempo, tá? Então, não dá para saber se é uma semana, um mês, né? Algum tempo depois. Tá? Jesus subiu a Jerusalém. Quando fala subiu, logo vou explicar de novo, porque em um desses vídeos talvez a ficha caia. Quando fala subiu, logo você pensa assim, então ele foi para o norte. Errado. Quando fala subiu, quer dizer que ele subiu a montanha, tá? Ou a parte mais alta. Se você fosse lembrar da explicação que eu dei para vocês, aqui você tem o mapa. Vou mostrar para você aqui o mapa de Israel, tá bom? Tá aqui, ó, o mapa de Israel. Esse daqui, ó, tá? A Galileia agora tá aqui, beleza? Jesus, ele cura um homem, ou cura não, ele dá uma palavra para curar um filho de um oficial romano, daqui em Caná da Galileia, e esse oficial morava aqui. Então, esse oficial, ele anda bastante, chega aqui, e o menino é curado, tá? Só que agora, depois de um tempo, ele sobe para Jerusalém. Quando eu falo subiu, você vai olhar o quê? O rio está aqui, o mar está aqui, então aqui são os pontos baixos, tá? Quando fala subiu, quer dizer que ele subiu a montanha. Você sempre lembra para a parte alta, então veio subindo aqui, para cá, tá bom? Quando fala subiu, não quer dizer que ele foi ao norte, tá? Não confunda altura com norte, sul, leste, oeste, tá bom? Aqui, na verdade, subiu é porque ele saiu daqui, aqui é a parte mais baixa, e ele veio subindo para cá. Então, quer dizer que quando, não sei se tem essa expressão, desceu, né, para Galileia, mas aqui no alto, eles vão descer, tá bom? Então, aqui é altitude, ok? Bom, então vamos lá. Então, quer dizer que ele subiu a Jerusalém, tá? Para uma festa dos judeus. Também não especifica aqui qual festa. Mas toda vez que você pensar em festas dos judeus, você vai pensar o quê? Muita gente. Beleza? Lembra daquela última passagem que nós lemos no capítulo de número 3, no final do 2, do 3? É muita gente. Se Jesus ele sai da Galileia e sobe para Jerusalém, outras pessoas vão com ele, é sinal que iam muitas pessoas de fora para as festas em Jerusalém. Tá bom? Pense em muita pessoa. Você vai se lembrar do dia de Pentecostes, tá? Dia de Pentecostes havia muitas pessoas, nacionalidades diferentes, idiomas diferentes, tá? Então, ou seja, era muita gente, beleza? Essas informações vá cruzando, porque você vai precisar, beleza? Então, foi para uma festa de judeus. Há em Jerusalém, e quando ele fala há em Jerusalém, ou havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, isso aqui ele falando do templo, perto da porta das ovelhas, tá bom? Um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. O que é isso aqui? Aramaico, você sabe? Aramaico é um dialeto, ou posso dizer dialeto? Sim, um dialeto, tá? Em que, por exemplo, o judeu, ele naturalmente, ele falaria hebraico, tá? Mas essa daqui é uma variação do hebraico, tá? É o aramaico, e eles também eles acabavam sendo um pouco doutrinados quanto ao grego, mas a variação era aqui, aramaico. É uma espécie de idioma, dialeto, tá? Então, o tanque em aramaico chamava-se Betesda, tá bom? Fica aí como atividade para você saber o significado desse nome aqui, Betesda, tá? Tendo
5 entradas em volta. Então, esse tanque, ele tinha 5 entradas em volta. Essas informações aqui apenas para detalhar o que estava acontecendo. Ali, costumava ficar grande número de pessoas doentes. Opa, então esse tanque, as pessoas ficavam em volta dele, as pessoas doentes ficavam em volta dele. As pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Todo mundo ficava em volta dele. Por que será? Será que é porque ele tinha alguma água que prometia curar? Eles poderiam beber? O que é isso? Eles esperavam um movimento nas águas. E veja que aqui eles ficavam esperando, então, olhando para aquele tanque, água parada, e eles esperavam um movimento, tá? Uma coisa que você precisa saber é que não quer dizer que isso aqui verdadeiramente era algo enviado por Deus, ou que não se sabe, por exemplo, se isso é totalmente verdade. Quando eu falo verdade, é esse costume, se aquele tanque curava ou não, mas as pessoas esperavam dele alguma coisa, tá? Mas havia esse costume, tá? Não se sabe necessariamente se, será que Deus ele fazia isso mesmo? Não se sabe, tá? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Então não se sabe se essa expressão aqui, ela é uma expressão realmente que, um anjo ia lá e balançava as águas, né? Movia as águas e acontecia a cura. Não se sabe, tá bom? Mas todos ficavam naquela, eu vou usar aqui bem entre aspas, superstição, de que se a água movesse, quem chegar primeiro era curado, tá bom? Então eles ficavam nessa expectativa, tudo bem? O primeiro que entrasse no tanque, então era o primeiro, então a tradição dizia que era o primeiro que entrasse no tanque. Depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então essa era a tradição. Então todo mundo ficava esperando. Não quer dizer, ninguém sabe ali a frequência que isso acontecia, ninguém sabe o horário que isso acontecia, se aconteceu, tá? Mas havia essa tradição, tá bom? Não quer dizer que isso aqui realmente era algo costumeiro, tá bom? Vamos tratar assim, beleza? Um dos que estavam ali era Opa, acho que eu passei página demais. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia quantos anos? 38 anos, beleza? Então, ele era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Então, olha que interessante. Jesus, ele chega, vê esse homem, pergunta para alguém, ou um dos seus discípulos diz para ele, esse homem mesmo, ele está esperando ser curado, tem muito tempo. Ele fica nessa expectativa, mas ele, por exemplo, tem 38 anos que ele não anda, tá? E está nesse estado, tem 38 anos. Então, e Jesus se compadeceu dele e perguntou, e você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim, tá? Isso é interessante. Aqui você vê que esse paralítico já viu alguma coisa acontecendo aqui, tá vendo? Até esse ponto você consegue perceber que ele já viu alguém então ser curado na frente dele. Ele fala, olha, enquanto eu estou tentando entrar, eu já tentei algumas vezes, outro chega antes de mim. Mas também não quer dizer que ele viu alguém necessariamente sendo curado. Mas tudo leva a crer que sim, porque ele também ficava naquela expectativa. Alguém entrava na frente dele. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, até esse ponto aqui, nós poderíamos pensar, olha, pode ser algo da tradição, pode ser algo supersticioso, pode ser algo... Mas aqui dá para ver que ele já viu alguém entrar na frente dele, tá? Ele não disse aqui que é curado. Mas vamos lá, nós não vamos nos ater a isso aqui. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, ou a sua cama, tá? E ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu, isso é importante, no sábado, tá bom? Isso aqui é importante você guardar. Isso aconteceu
num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhes perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão. Tinha muitas pessoas ou poucas pessoas na festa? Muitas pessoas, tá vendo? Porque você sempre vai pensar em festa em Jerusalém com muitas pessoas, por causa aqui, ó. Então, no meio daquela multidão, ele não faz ideia de quem é, não conhecia Jesus até aquele ponto, então Jesus mandou ele andar, ele levantou e andou e sumiu no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Então, esse homem voltou para o templo, encontrou no templo e disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Então, depois disso, ele voltou e falou: achei quem me curou. Bom, meus irmãos, vamos lá. O que esse texto aqui, por objetivo, ele tem para contar para as pessoas? É simples. Ele tem, o João, por exemplo, ele tem um objetivo simples aqui de dizer que Jesus curou um paralítico, tá? Um paralítico que havia 38 anos que não andava, beleza? E isso é importante você entender. Ah, tá, mas eu posso tirar alguma lição agora para minha vida e tal? Pode, mas o objetivo aqui é dizer: olha, gente, deixa eu contar para vocês. Jesus, ele pegou um caso assim, complexo. Um homem tinha 38 anos que não andava e ele passou a andar. Jesus simplesmente mandou ele andar, ele andou. Porém, Jesus fez isso em que dia? Ele fez isso, deixa eu achar ele aqui, Jesus fez isso num sábado. Isso é importante você notar. Porque agora vai começar uma boa discussão aqui sobre sábado. Eu não vou entrar aqui agora, tá? E aí você tem que se atentar a isso, porque Jesus, ele cura um homem no sábado. A briga toda agora vai ser por causa disso. Então, o objetivo de João não é simplesmente dizer: olha, Jesus, ele curou um paralítico. Isso não é simples, na verdade. Mas ele colocou, olha, curou um paralítico no sábado, tá? E esse paralítico, ele foi pegado carregando a sua maca. E a discussão vai ficar em volta disso. Tá bom? A partir daí. Mas vamos tirar algumas lições aqui que nós podemos tirar para nossa fé, então, para que a gente tenha como tirar proveito disso aqui. Primeira coisa, repare então que a vida de Jesus e seus discípulos não é simples, irmãos. Uma hora eles estão em Galiléia, outra hora eles estão em Jerusalém. Nós estamos falando de pelo menos 200 km andando naquela época. Tá? Isso fica de alerta para mim, para você, quando acha difícil ir para a igreja, porque é longe, por causa do frio, Com Jesus não tinha isso, tá? Com Jesus não tinha isso. Com Jesus, você vê que eles andavam quilômetros, não só Jesus, mas outras pessoas, e muitos quilômetros, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver aqui é que as pessoas aqui reunidas nesse tanque eram pessoas de fé, pessoas que, além de ter necessidade, eles queriam ser curados para poder voltar a ter uma vida digna, tá bom? E aí, a tradição dizia que havia um anjo que agitava as águas, tá? Ninguém fala assim: olha, alguém viu o anjo. Eles ficavam de olho na água, tá? E aí, Jesus, então, ele vai encontrar um paralítico. E aí, a parte interessante é que Jesus pergunta se ele quer ser curado, tá? Jesus, então, dá oportunidade para ele. Logo, esse homem, ele poderia ter dito para Jesus sim ou não, tá? Ele poderia ter sido mais objetivo na resposta, mas ele acaba olhando para onde? Para o problema. Ele começa a dizer: não tem jeito, né? É difícil, as coisas são complicadas, né? Toda vez que a água é agitada, alguém entra na minha frente, eu não tenho quem me leve, eu tenho dificuldade. Ele começa a olhar para a sua limitação, tá bom? E Jesus,
Ele pergunta, você quer ser curado? A resposta precisava ser, não que precisava, mas poderia ser objetiva. Eu quero ou não quero. Ah, mas ele não conhecia Jesus, não sabia que Jesus poderia curar ele. Sim, concordo. Mas a resposta aqui é sim ou não. Você quer ou não quer, tá bom? Isso serve para mim e para você, para que quando você tiver uma oportunidade na sua vida, procure ser objetivo, tá? À medida do possível. Você quer isso? Quero. Você não quer? Não quero. Você tá entendendo? Às vezes nós ficamos divagando, tal. Seja objetivo. Você precisa mesmo desse milagre que você está pedindo a Deus? Preciso. Então pronto. Não preciso. Né? Eu tô pedindo aqui tanto esse milagre aqui, mas não é uma coisa realmente, é uma coisa que eu quero, não que eu precise, tá? Bom, Jesus mandou ele levantar, então aqui está o poder da palavra de Jesus, tá? Isso nos leva a confiar em tudo que Jesus disse, tá bom? Tudo que ele disse nós podemos confiar, porque a sua palavra é fiel. Ele diz, levante-se, pega a sua maca e anda. E imediatamente, não foi depois de 30 dias, não foi depois, foi imediatamente o homem ficou curado, tá? O homem ficou curado e andou, beleza? Outra coisa que nós vamos ver é que isso aconteceu no sábado. Você talvez não parou para perceber, mas o sábado era um dia sagrado para os judeus. Você já deve ter ouvido falar. Mas tinha uma série de restrições ou de trabalhos que eles não podiam fazer, tá? Eles não podiam fazer isso no sábado. Então, isso aqui, quando coloca essa observação, é hora de a gente ficar atento a isso, porque vai vir uma discussão sobre esse assunto, tá? E aí, eles repreendem esse homem porque ele está carregando a marca dele. Só que esse homem, assim como nós podemos ver, ele obedeceu alguém, curou ele, mandou ele pegar a marca, me curou, eu vou dizer que não, ele seguiu, tá? Então, ou seja, esse homem, ele só obedeceu Jesus, tá bom? Ele obedeceu, pegou e seguiu, tá? Outra lição que nós podemos ver aqui, então, é que Jesus, e ele vai dizer isso em outras passagens, é o Senhor do sábado. Ou seja, ele não se limita, você não pode curar no sábado, você não pode fazer isso no sábado. Jesus pode, ele é o Senhor do sábado, ele diz, tá? Outra coisa que nós vamos ver, então, é que o homem que foi curado, ele está dizendo assim, olha, o homem que me curou, na verdade, ele diz, pegue a sua maca e ande. Então, eles perguntaram quem foi, ele não sabe quem é Jesus aqui, não conhecia Jesus. E aqui, esse homem, Jesus conversa com ele e fala com ele o seguinte, olha, você está curado, não volte, olha aqui, não volte a pecar. Além desse homem, ele está há 38 anos sem andar, ele era um pecador? A resposta é sim. E veja, irmãos, que diante de Deus, até as pessoas inválidas, tá? Estou dizendo inválidas porque o texto cita inválidas anteriormente, elas também precisam não pecar, tá? Inclusive as pessoas, mas Deus vai ter misericórdia dela, porque ela nunca andou, porque ela nunca falou, porque ela nunca viu. Até essas pessoas precisam dessa mensagem, não volte a pecar. Ou seja, Deus nos chama para uma vida de santificação, tá? E aqui Jesus fala, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O que seria pior do que ficar 38 anos sem andar? Irmãos, a condenação eterna, a morte eterna, tá? A distância de Deus, tá? Então, algo pior do que ficar 38 anos sem andar seria a condenação eterna, tá? E aí o homem foi correndo falar com os judeus que foi Jesus que me curou. Foi aquele homem assim assado que me curou, tá bom? Então, fique essa palavra aí para você, dessa leitura guiada aqui. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa hoje, tá bom? A partir de agora, por isso que eu falo para vocês, não ler a Bíblia somente assim, li uma passagem, eu aprendi algo hoje. A discussão daqui vai depender desse texto aqui. Às vezes você vê esse tópico aqui e você fala assim, então eu vou ler só por tópico.
E aí você começa aqui, ó. Então o quê? Você tem que entender o que está aqui, tá? Não fica lendo só um versículo, uma parte. Você lê e o próximo que você for ler, você olha se não tem nenhuma interligação. E aqui vai ter, ó. Tá vendo? Vai ter. E a discussão aqui, novamente, é sábado. Beleza? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.